Bem, colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos, nesta aula, discutir toda a parte de projeto de rede coletora relativamente ao que versa a norma 9649 de 86. Nós estamos na disciplina de Sistema de Esgotamento Sanitário, vamos trabalhar o projeto da rede coletora de esgotamento sanitário, agora com relação ao que preconiza a ABNT, ok? Então, nós vamos apenas apresentar para você, lembrando a estrutura da rede coletora que nós deveremos projetar, né, e veremos as recomendações da norma. O objetivo de projetar uma rede coletora de esgotos, o nome já está dizendo, né, nós queremos coletar os esgotos que são gerados, né, pelo consumo da água, você gera esgotos, os esgotos, eles normalmente das cidades aí correm a céu aberto, né? Como dizemos aqui no Nordeste, no popular, corre aqui na coxia, né? Nós chamamos a sarjeta da água pluvial, né? De coxia, né? E aí corre na coxia, né? Isso é um absurdo, né? Em muitas cidades, as emissões odorantes aí, o Chanel 5 aí, né? Na narina, nos grugumim de todo mundo, né? Coisa horrível, horrível. Século XXI, isso não era mais para existir em canto nenhum no mundo, mas por conta das desigualdades sociais é o que temos. A rede coletora de esgoto evitaria tudo isso, né? Então, cumprindo o nosso papel social como engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientais, seremos capazes de conceber e projetar um sistema que colete esses esgotos gerados nas residências, nas indústrias, nas escolas, nos hotéis, nos hospitais, nas contribuições, sejam elas lineares, domésticas, ou industriais, pontuais ou comerciais, e vamos somar essas vazões, acumular essas vazões ao longo da subbacia de coleta e vamos canalizar em redes coletoras, normalmente construídas em policloreto de vinilo, né, em PVC, em alguns casos pode ser construído também em ferro fundido, em alguns casos em concreto. No passado usava-se até MBV, a manilha de barro vitrificado, né? Hoje não é mais o comum. De todo caso, nós temos aqui diante de vocês uma estrutura, né? E essa estrutura aqui é apresentada por Nuvolari em 2011, no livro dele, a respeito de esgotamento sanitário, onde ele mostra aqui como é a rede coletora desde o início de sua coleta até a sua disposição final após passar pela estação de tratamento de esgotos. Evidentemente que tudo começa na ligação predial. Então, você tem que ir lá para a NBR 8160, se não me falha a memória, de projetos de instalações hidrossanitárias, né, que vocês também são capazes de projetar, são capazes de assinar, são se responsabilizar perante o CREA, projetos residenciais, unifamiliares e multifamiliares, né, de instalações hidrossanitárias. Então, tudo o que é coletado dentro das residências, vamos tomar um exemplo de uma residência unifamiliar, onde você tem lá o trono de Elizabeth, né, onde todo mundo reina, nós temos a pia, nós temos o chuveiro, então tudo aquilo é coletado, converge para uma caixa sifonada, que converge para caixas de inspeção, que se juntam com vazões que vêm lá de dentro, né? Lá da cozinha, lá da caixa de gordura, que vem lá de dentro, lá da pia de lavar roupa, do tanquinho ou da máquina de lavar. Todas essas vazões convergentes, ou seja, as águas negras, que vêm lá do trono de Elizabeth, você sabe do que eu estou falando, e as águas cinzas, que vêm dessas outras contribuições, se juntam e vão em uma ligação convergente a uma caixa de inspeção no passeio, lá na calçada. Esse é o sistema convencional. Na ligação no passeio, você tem todas as vazões de esgoto sanitário doméstico reunidas. A partir dali, toda aquela vazão vai convergir para dentro da rede coletora de esgoto que nós vamos projetar. Do passeio para trás, é responsabilidade sua, mas como projetista das instalações hidrossanitárias da residência. É outro projeto, é um projeto residencial, né?
de instalações prediais. Já do passeio para frente, então nós temos a rede coletora pública, é o sistema de esgotamento sanitário que versa a concepção a 9648 de aulas anteriores e da 9649 que nós queremos discutir. Então nós temos aqui, a partir deste ponto, a rede coletora de esgotos, certo? Então a rede coletora de esgotos, ela se divide em rede secundária e rede primária, sendo que as redes secundárias são aquelas redes que estão no início, né? São as redes dos interiores dos bairros. Essas redes secundárias, elas possuem o diâmetro mínimo, normalmente, maioria das vezes, e no Brasil, pela norma, o diâmetro mínimo é de 100 milímetros. Todavia, no estado do Ceará, onde nós estamos sendo formados, e para onde nós vamos devotar grande parte de nossos projetos, pelo menos para alguns dos profissionais que se formarem e atuarem aqui, a CAGES recomenda que o diâmetro mínimo da rede coletora de esgoto seja o diâmetro nominal de 150 milímetros. Então, vamos trabalhar, na nossa disciplina, vamos trabalhar com PVC 150 milímetros. Em outros locais do país, você vai seguir ou a regulamentação da concessionária local, ou vai seguir a NBR, que é 100 milímetros, ok? Então, neste caso aqui, nós temos a rede secundária, que aflui para redes principais. Normalmente, as redes principais estão localizadas nas ruas principais dos bairros. É como se fosse uma espécie de coletores arteriais, né? Então, nós temos, poderíamos até chamar assim, ficaria melhor. Nós teríamos a rede secundária como se fossem os capilares, nós teríamos as redes principais como se fossem as veias, e nós teríamos os coletores tronco como se fossem as artérias, ok? Então, nós temos a rede coletora, que recebe, cada uma dessas setas aqui seriam as ligações prediais ao longo do caminhamento da rede, ao longo da extensão de toda a rede, ao longo do caminhamento, esse é um nome, estranho esse nome, mas é um termo técnico, ao longo do caminhamento da rede, ou seja, do alinhamento, da linearidade, da extensão de montante para jusante, do sequenciamento das conexões de um trecho com outro na rede, chamada o caminhamento da rede coletora, você tem as ligações prediais sendo despejadas, né? Da rede coletora, nós temos essas redes se conectando a coletores tronco. Como o nome já diz, e fazendo aquela analogia, aquela metáfora com as artérias, seriam coletores de grosso calibre que recebem contribuições das veias, né? Que recebem contribuições das redes primárias. Então, eu tenho as redes secundárias se conectando às redes primárias se conectando aos coletores tronco, e os coletores tronco vão afluir na direção convergente, como se fosse uma espinha de peixe. Imagine que a espinha de peixe, as espinhas maiores de um tambaqui, né, seriam os coletores tronco. E aí você tem na coluna vertebral central do peixe o interceptor. Esse interceptor seria responsável por receber as contribuições dos coletores tronco e afluir tudo isso para um outro dispositivo, uma outra unidade de sistema da rede, que nós chamamos de emissário. Então, vamos voltar? Da ligação predial, eu tenho a rede secundária, que se conecta com as redes coletoras principais. As redes coletoras principais continuam recebendo também ligações prediais às residências, até que se conectam em coletores que não recebem ligações prediais, mas simplesmente contribuições das redes primárias. Atenção a isso, viu? E os coletores tronco, tal qual as artérias do nosso corpo, vão como tubulações de grosso calibre, afluindo as vazões que são acumuladas a montante da rede, na direção de um ponto mais baixo topograficamente, que é o interceptor. O interceptor, como o próprio nome já diz, ele intercepta, ele impede que os esgotos caiam qual poluição difusa ao longo da bacia no corpo receptor aquático, né? Ou nos seus tributários, que lhes são convergentes. Então, a função do interceptor é basicamente impedir
que essas vazões caíssem ao longo das subbacias de contribuição. O interceptor, portanto, ele recebe o somatório das vazões dos vários coletores tronco. E ele, recebendo essa contribuição, faz afluir o interceptor na direção do emissário. O emissário, o próprio nome também já está dizendo, você não precisa decorar nada aqui, basta entender a lógica. O emissário envia, é aquele que é emitido, que é enviado, né? Como ele não sai do canto, ele só providencia os meios necessários para que o esgoto seja adequadamente emitido, enviado. Então, o emissário está enviando os esgotos que lhe chegam na contribuição singular de montante. Ou seja, o interceptor, ele converge, somando todas as vazões do seu projeto para dentro do emissário. E o emissário, por definição, é aquela canalização que recebe contribuições unicamente de montante. Então, ele recebe a contribuição aqui atrás, bota nas costas e sai carregando, ok? Sem sair do canto, ele permite o fluxo de todas as vazões que afluíram para dentro do coletor, certo? Do seu tubo, né? E aí o emissário envia esse esgoto até a estação de tratamento de esgoto, certo? Só não confundir aqui, no esquema aqui proposto por Nuvolari, essa rede aqui, ela não tem nada a ver, ela está apenas mostrando que tem rede desse lado, rede daquele, mas não há conexão nenhuma aqui entre esse ponto e esse, nem entre esse ponto e esse, tá bem? Só para não confundir, porque alguém pode eventualmente dizer, mas peraí, que história é essa aqui? Essa rede aqui conectando com o emissário? Não, isso aqui não, é uma parte da cidade aqui, um bairro aqui, certo? Aqui também é outro bairro grande e tal, que foi convergido aqui para esse sistema, para essa ET. Vamos dizer assim, que foi um sistema projetado aí, descentralizado desse bairro dessa forma, ok? Então, não se preocupe com isso. Então, eu tenho o emissário faz convergir todo o esgoto coletado naquela região para a área da ET. Vai desembocar, você já sabe aonde, lá no tratamento preliminar, né? O tratamento preliminar da estação de tratamento de esgotos, que vai promover aí todo o condicionamento adequado para que o esgoto chegue no reator, seja tratado adequadamente e seja lançado com o receptor com a mitigação de impacto aí boa danada, né? Vamos esperar pelo menos acima de 70%, né? 75%, Deus permita, né? Então, vamos lá. Esse é o nosso esquema, né? Mas aí, para projetarmos isso, a 9649 de 86 apresenta aqui as condições que são necessárias e suficientes para se elaborar esse projeto, né? Então, nós vamos elaborar esse projeto que a norma chama de hidráulico sanitário das redes coletoras de esgoto, né? Vai trabalhar com lâmina livre, né? Lembra lá como é a lâmina livre, nós não estamos trabalhando com duto forçado, isso significa que a relação lâmina sobre diâmetro, que nós vamos trabalhar da hidráulica, você lembra lá da hidráulica? A relação lâmina sobre diâmetro é menor do que 1. Esse é o conduto, né? Nós temos uma lâmina Y e nós temos um diâmetro D, certo? Um diâmetro D. A relação lâmina sobre diâmetro que nós vamos propor no projeto aqui, ela tem que ser menor do que 1, teoricamente, lá na hidráulica. E para nós aqui, no projeto de esgotamento sanitário, nós vamos ver que a relação lâmina sobre diâmetro nas redes coletoras tem que ser menor ou igual a 0. Eu prefiro menor do que 0,75. Eu nunca faço nos meus projetos igual, não, certo? Encostou ali em 0,73, 0,74, já estou aumentando o diâmetro, certo? Para o comercialmente imediatamente superior. Então, o Y sobre D aqui, né, a relação entre a lâmina do esgoto, você está vendo a seção transversal do tubo, e o diâmetro é 0,75, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, lâmina livre, né? Nós não queremos bombear esgoto, nós deveremos fugir de estação elevatória como o diabo foge da cruz, né? Imagina aí, 60 anos pelo ciclo de vida do sistema, bombeando 24 horas por dia, né? Desde a vazão mínima até a vazão máxima de pico.
evitaremos o máximo possível. Em alguns casos, lamentavelmente, é inevitável e você vai ter que lançar mão de estações elevatórias, né? E de conduto forçado, vai ter que bombear, né? Conduto forçado, quando a pressão é diferente da atmosfera, maior do que a atmosférica, né? No caso aqui, nós vamos trabalhar funcionando em lâmina livre e vamos verificar também, e aqui é importantíssima essa frase, porque a normazinha tem 5 páginas, mas as regulamentações específicas das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgotamento sanitário, no nosso caso aqui a grande CAGES, né, é 700 páginas, claro, não se assuste, essas 700 páginas incluem também abastecimento de água, certo? Mas o esgoto tem lá uma série de recomendações específicas para você elaborar o projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário, incluindo o tratamento, certo? E aí, eu estava correto, é a 8160, nós, complementarmente a esta norma, também deveremos consultar, colegas, esse material aqui não é para ser decorado, certo? Você tem que ler, tomar conhecimento, perceber se entendeu tudo que está ali, se não entendeu, esclarecer agora, melhor, né? E aí, ao longo da sua vida profissional, você não tem que decorar nada aqui. Ao longo da sua vida profissional, você vai consultar e reconsultar, e consultar e reconsultar isso a cada projeto, né? E as atualizações que forem sendo feitas nessas respectivas normas. Então, você vai consultar a 8160, instalações prediais de esgotamento sanitário, como é o procedimento. Essa norma aqui tem 60 e poucas páginas. Recomendo você ler e estudar essa normazinha aqui, para você ficar sabido com um projeto que é outro nicho de mercado muito bom, né, que você pode também trabalhar. E a 9648, que é a norma que nós tratamos em aula anterior, que é o estudo de concepção dos sistemas de esgotamento sanitário, o procedimento. Como é que nós deveremos proceder para fazer o estudo preliminar, avaliar as alternativas possíveis e escolher a melhor seleção, né, a melhor alternativa dentre aquelas que foram selecionadas lá. Ok? Então, aí você tem a 9648 e a 8160 como material complementar a esta 9649 de 86. Ok? Então, aqui é só para lembrar para vocês de onde é que vem, né? De acordo com a 8160, o nosso esgoto sai daqui da pia, sai do ralo seco, vai para o ralo sifonado, tem uma ventilaçãozinha aqui, aqui Elizabeth, né, se conecta aqui com a junção Y aqui, com redução, e vai na direção do tubo de queda, no caso aqui de uma instalação vertical, ou vai na direção de uma caixa de inspeção, quando a instalação é térrea ou horizontal. São essas contribuições, dentre outras, na residência, como a cozinha, como área de serviço, que nós fazemos afluir, tal como está, para a nossa caixa de inspeção no passeio, que na verdade é a caixa de ligação predial CLP, caixa de ligação predial de esgotos que afluem para a rede coletora, ok? Então, nós temos a nossa ligação predial, né? E dessa nossa ligação predial, nós fazemos afluir o que vem da cozinha, passa pela caixa de gordura, o que vem lá dos banheiros e das outras demais usos de água se conectam em uma caixa de inspeção dentro da residência e afluem em uma rede coletora interna, intramuro da residência, afluente a caixa de passagem, na verdade, a caixa de ligação que se encontra no passeio, né? Então, lembra só do que eu lhe disse, daqui para trás a responsabilidade é de quem contratou você para fazer o projeto, é do usuário. Daqui para frente é a responsabilidade de qualquer que seja a concessionária, no caso aqui uma figurazinha extraída lá da CIMAI. Então, nós temos aqui isso afluindo a uma rede coletora de esgotos, né? Essa rede aqui é chamada ligação predial de esgotos, LPE, né? Que ele chama aqui de rede coletora externa, mas nada mais é do que uma ligação predial de esgotos que se conecta a um dispositivo, ó, semelhante a esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, o selim de PVC, né? Selim de PVC
com anel de borracha, né? Então, você tem aqui um conector, você tira esse conector, você divide isso aqui em duas bandas, você literalmente abraça o tubo aqui, ó. O tubo está passando aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, da luzinha de Darth Vader, tá vendo? Ó? Então, você abraça o tubo, coloca o conector, dá para ver aqui o conector, você bate com uma marretazinha de borracha e ele abraça, conecta, fecha, né, o tubo, certo? E aí, no que ele fecha o tubo, é feito um furo nessa parte superior, né? É feito um furo com a serra de copo, você conecta o esgoto que vem lá de baixo com a conexão de 45 graus, né? Ou então uma curva de 90 graus de raio longo, curva de 90 graus de raio longo aqui, você conecta aquilo que vem da residência. Pronto, é aí que inicia o seu sistema de esgotamento sanitário, certo? A norma, ela trata de algumas definições, né? Ela diz o que é o coletor de esgoto, né? A tubulação da rede coletora que recebe a contribuição de esgotos dos coletores prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, né? Então, é só uma definição que ele está dando da norma. O coletor principal, que é aquele de maior extensão dentro de uma mesma bacia, né? Então, este que lembra que eu disse, aquele coletor principal normalmente está numa rua principal do bairro, né? Que vai recebendo os coletores dos interiores das quadras lá dos bairros, né? Das pontas de rua no bom sentido aqui, não no mau sentido, né? No sentido de que é na parte mais externa da planta da rua, né? Então, aqui você tem aqui o coletor tronco, como eu havia colocado, tubulação da rede que recebe apenas contribuições de esgotos de outros coletores, por definição, e o emissário, por definição de norma, que é a tubulação que recebe esgoto exclusivamente da extremidade de jusante, ou, desculpe, da extremidade de montante, né? Aí, lembrando para vocês, né? Eu estou aqui, o observador é aqui, né? Então, o fluxo vem nesse sentido e vai nesse sentido. Logo, o que estiver na minha frente é jusante. O que estiver atrás do observador é montante, né? Só recordando, né? O que vocês já sabem mais do que eu. Então, aí vamos lá. Aqui temos a definição do emissário que ele acumula todas as contribuições e envia na direção da rede, ou seja, ele só recebe contribuições na extremidade de montante. Né? E a rede coletora de esgotos, por definição, que é um conjunto, né, constituído, são tubos e conexões, né, constituído por ligação predial, coletores de esgoto e seus órgãos acessórios. Com órgãos acessórios aqui, ele está querendo falar das singularidades da rede coletora. Né? A rede coletora possui elementos que promovem a sua inspeção e limpeza e promovem também as suas mudanças, né, de ângulo, né? Então, quando você tem mudança de direção, quando você tem mudança de declividade, e aí ângulos verticais e horizontais, né? Então, horizontalmente, quando você tem mudança de direção, por exemplo, num quarteirão, quando você muda o quarteirão, você instala um dispositivo, uma singularidade, um órgão acessório da rede chamado PV, é o posto de visita. O posto de visita, o objeto, como o nome já está dizendo, é para ele ser visitado, ele é para que alguém vá lá, seu Manel, Francis Gleison, Walt Disney, entre lá no posto e faça a limpeza, né? A limpeza de eventual obstrução, né? Então, eu posso fazer a limpeza, posso fazer a desobstrução para manter o sistema adequadamente funcionando, né, do ponto de vista hidráulico. Então, eu tenho os órgãos acessórios, que também são outros, como chamados os terminais de inspeção e limpeza, os TIOs, né, TIL, né? Então, os TIs, ou os TIOs, os terminais de inspeção e limpeza, eles podem ser do tipo ponta seca, chama TIO ponta seca, e o TIO, terminal de inspeção de limpeza de passagem, né, de intermediários, certo? Então, o TIO ponta seca normalmente são aqueles que são instalados no início da rede. E os terminais de inspeção e limpeza, os TIOs, TILs, são aqueles que são colocados em pontos intermediários da rede em
trechos de grande extensão de canalização entre um poço de visita e outro. Então, entre dois poços de visita que estão muito distantes um do outro, não é conveniente que seja assim, você instala intermediariamente um órgão acessório desse, que é o terminal de inspeção e limpeza. E aí nós vamos trabalhar isso trecho a trecho, né? Nas redes coletoras, como você vê aqui na foto, né? Você tem aqui um trecho de rede coletora que está sendo instalado nessa vala que foi aberta aqui. Como tem muito material pedregulhoso aqui, foi instalado um colchão de areia para assentar a tubulação aqui, ó, dá para você observar. Está sendo a escavação mecânica aqui, ó, de segunda categoria, né? Talvez até de terceira categoria, por conta do material aqui pedregulhoso. E aí você tem mas eu acho que segunda categoria aqui no caso, né? Então aí você vai ter a decisão aqui foi instalar um colchão, né, para proteger, deve ter ficado algum material aqui que não pode permitir, né, em contato com a tubulação para não trincar, causar tensões e trincar a tubulação aqui. Imagina uma pedrazinha em contato com a tubulação, com o peso, né, de centenas de quilos acima, vai trincar a tubulação, não pode, então coloca esse colchão de areia. Esse é um trecho de rede coletora. Entre o ponto de montante e o ponto de jusante dessa rede, nós temos os órgãos acessórios, que são os poços de visita e os terminais de inspeção e limpeza. Então, eu tenho um trecho, que é um segmento desse coletor tronco, interceptor ou emissário, seja qual for das unidades de sistema da rede, que são compreendidos entre singularidades sucessivas. Pronto, é assim que a norma diz, de forma bonita, que eu acabei de dizer de outras palavras. Então, entende-se por singularidade qualquer órgão acessório, mudança de direção, variação de seção, declividade e de vazão quando significativa. Então, muitas vezes você instala um PV quando você quer mudar a direção, mudar a declividade, quando você quer mudar de material, você vem com PVC e vai para ferro fundido por alguma razão, então você altera, coloca um posto de visita, e quando você quer fazer também alterações de diâmetro, né? Então, coloca um poço de visita. Diâmetro nominal, aqui, por definição, a norma acha importante descrever que é o simples número que serve para classificar em dimensão os elementos da tubulação e acessório. Normalmente, o diâmetro nominal do tubo diz respeito àquele diâmetro que inclui o diâmetro interno do tubo. Então, esse diâmetro aqui, você tem diâmetro nominal 150 milímetros. Então, vai desde a geratriz superior do tubo até a geratriz inferior do tubo, que é essa parte aqui inferior. Então, imagine aqui os eixos do tubo, certo? Então, você tem aqui a geratriz inferior, a geratriz superior do tubo. Entre esses compreendidos de forma interna, você teria aqui o diâmetro nominal. Ok? Vamos lá. Está aí o órgão acessório como um dispositivo fixo desprovido de equipamento mecânico, e aqui uma figurazinha mostrando o poço de visita, né? Neste caso aqui, o poço de visita, ele é uma câmara visitável através de abertura existente em sua parte superior, que é um tampão de ferro fundido padrão, né, de 600 milímetros, destinado à execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza, manutenção da rede. Então, normalmente ele é dividido em duas partes, de modo geral. Ele tem uma chaminé de 600 milímetros e uma laje de concreto de transição com um bocal aqui excêntrico. Aí, Francis Gleison entra aqui e tem acesso aqui à parte propriamente do posto de visita, que é visitável, que é o balão do poço de visita. Aqui você pode ver os elementos, você pode ver que ele é construído em anéis de concreto pré-moldado, conectados um em cima do outro, faz-se uma laje de transição e coloca-se a chaminé com diâmetro de 600 milímetros, também de anéis pré-moldados conectados um em cima do outro. Essas dimensões são variáveis e depende das condições topográficas, né? Normalmente se evita que as tubulações de postos de visita sejam superiores a 4,50 metros. Nesse caso aqui, superiores a 2,50 metros, já se faz a transição para
tubos de poço de visita de concreto armado, né? Então, aí já não vai ser mais de anéis pré-moldados de concreto, já vai ser o concreto armado moldado em loco, fica mais caro. Então, devemos evitar profundidades excessivas na rede. É bom lembrar que de 60% a absurdos 80% dos custos de investimento em implantação de um sistema de esgotamento sanitário vai para a construção de redes coletoras, né? Então, devemos evitar o aprofundamento das redes coletoras tanto quanto possível. Quando a topografia não permite, paciência, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Mas aqui nós temos, por exemplo, uma tabelinha só mostrando que tubulações até 450 milímetros, o balão é de 1 metro, tubulações até 800 milímetros, tubulação 1,20 m. Né? Então, aqui está também feita uma observação nesse projeto padrão, que deve se executar a chaminé somente quando a altura for maior do que 2,50 metros. Então, quando a altura do poço de visita H for maior do que 2,50 metros, então vai ser, vai ter chaminé. E quando for menor do que 2,50, então ele vai ser de uma única dimensão, né? Não vai ter execução de chaminé, certo? Então vai ser poços de visita de 600 milímetros ou de 800 milímetros, ok? Muito bem, então, seguindo adiante, aqui nós vimos esse corte, nós temos agora o terminal de inspeção e limpeza, que é o TIL, né? Aqui nós podemos ver um cortezinho, né? Também lá do livro do Nuvolari, mostrando o nível do pavimento, é um tampão aqui especial, que é de PVC, e tem uma área aqui bem corrugada para que você coloque o concreto, e você tem uma coluna ou uma espécie de tubo prolongador, né? Você faz um tubo prolongador que você tem essas bolinhas pretinhas, é só, né? A espada de Darth Vader passou aqui, né? E cortou o anel de borracha, certo? E aí você só vê a pontinha do anel de borracha. Então você tem aqui o anel de borracha que estaria circulando para garantir a estanqueidade da junta. Você tem esse tubo prolongador, que ele chama aqui de coluna, tem uma curva de raio longo do tipo ponta e bolsa. Observe que de um lado ele só tem uma ponta para conectar na bolsa da rede, e do outro lado eu tenho uma bolsa para receber a ponta do tubo prolongador, né? E aqui eu tenho os blocos de concreto. Esse é o bloco do tampão especial para TIL, né? Tampão é chamado nos orçamentos tampão para TIL, né? Para TIL, tampão para terminal de inspeção e limpeza. E aqui eu tenho um bloco chamado bloco de ancoragem, é um bloco feito de concreto simples ou concreto ciclópico, dependendo do tamanho, da dimensão da rede, do diâmetro da rede, das condições. Neste caso aqui, um bloco de concreto simples, na maioria dos casos, onde você ancora, literalmente, você amarra aquela estrutura, né? Então, você tem o tampão, aqui é o início da rede, né? Mas o terminal de inspeção de limpeza é um dispositivo não visitável que permite inspeção e introdução de equipamentos de limpeza. Observe que visitar aqui implica a entrada do operador, do Walt Disney lá dentro da estrutura, ok? Então, vamos para frente. Aqui eu posso colocar apenas alguns exemplos para você. Ó. Aqui é o tampão que eu me referia, do terminal de inspeção de limpeza, né? Aqui eu tenho o terminal de inspeção de limpeza, mas no TIL de passagem, né? O TIL de passagem, também chamado de TIL ponta seca, o TIL de passagem, é aquele onde você tem o tubo prolongador aqui e você tem a tubulação passando. Nesse caso aqui, ele é autoportante, e você só pode instalar esse tipo de TIL de passagem quando você tem a tubulação conectada aqui com a mesma declividade que vai seguir a jusante, certo? Eu não posso ter declividades diferentes na entrada para a saída. Neste caso aqui, eu tenho um TIL também, um terminal de inspeção de limpeza, não visitável, mas você consegue observar aqui o TIL, o tubo prolongador dele, mas ele, como você observa, ele tem conexões em outras direções, daí
ele ser radial, né? Então, você tem a rede principal passando aqui, mas eu posso ter conexões que vão afluir, que vão vir de outras direções, de montante para jusante, fazendo as conexões, e aqui dentro ele tem uma calhazinha apropriada para interconectar essas junções aqui, né? E aí instala mais rápido, o custo total de implantação acaba sendo menor. São chamados terminais, esses tipo aqui são autoportantes, né? Tem também os PVs autoportantes, onde você instala tubulações mesmo, postos de visita inteiros, com chaminé e tudo, todo ele fabricado em material plástico, em polietileno de alta densidade, em fibra de vidro, em PRFV, outros materiais que envolvem o uso da fibra de vidro, né? O terminal de limpeza, então, é esse dispositivo que permite essa introdução, como é o caso desse aqui que eu mostrei, né? Que é o TIO, chamado TIO ponta seca, que ele é localizado no início de cada rede, ou seja, na cabeceira de qualquer coletor, né? E aí tem a caixa de passagem, certo? A caixa de passagem, na verdade, ela também é um terminal de inspeção de limpeza, ela é também um poço de visita, no sentido de que é um local onde você vai até o local da rede para fazer a visitação da equipe técnica que faz a manutenção, desobstrução e limpeza da rede. Mas ela não é de visita no sentido de que o operador entre, né? Porque a profundidade limite da caixa de inspeção é até 1 metro. Então, vai basicamente assim, ó. Até 1 metro de profundidade, nós teremos CPs e não PVs, ok? Até 1 metro de profundidade, nós teremos caixas de passagem, certo? Então, nas caixas de passagem, como vocês podem ver aí em planta e em corte, nós temos a afluência das canalizações, então está aqui a entrada, 150 milímetros, a saída, né, a convergência aqui, você pode ver aqui o desenho, nessa planta aqui, você pode ver aqui a convergência, né, da instalação de uma calha, né, e no corte você percebe essa calha, ó, vem nessa direção para cá para o centro, dessa direção para o centro, ó, exatamente como você consegue enxergar nesse outro corte aqui. E a saída, né? Então, tem entradas e saídas. Tem as dimensões, a dimensão aqui do tijolo, né? Então, 9 centímetros, aqui é um tijolo. E é executado normalmente em alvenaria, certo? Essas calhas são executadas com argamassa e a lajezinha de fundo é em concreto simples ou armado. Aqui eu tenho também a tampazinha de concreto pré-moldado, né, para acesso. Então, até 1 metro de profundidade, você usa caixas de inspeção, normalmente retangulares, mas existem também caixas de inspeção circular em concreto pré-moldado, ok? Então, nós temos essas câmeras que não dão acesso como o PV dá, localizada em pontos singulares por necessidade construtiva. Então, quando eu tenho grandes extensões de canalizações intramuros, normalmente as caixas de passagem são instaladas ou intramuros, né, ou em residências, ou em escolas, hotéis, hospitais, campos universitários, etc., ou em estações de tratamento. Eventualmente, ao invés de posto de visita, as profundidades são inferiores a 1 metro na transição de um reator para outro, ou coisas assim, e não justifica a instalação de um posto de visita. Então, aí você instala a caixa de passagem, ok? Então, até 1 metro, caixa de passagem. Profundidade, passou de 1 metro, instala posto de visita. Até 2,50 m, o posto de visita é sem como é o nome da bicha lá, que eu esqueci agora? Você lembra? Exatamente, né? Então, a partir do momento que passou de 2,50 m, você vai instalar o balão e vai instalar a chaminé para ter acesso ao balão, ok? Então, lembra disso. Passou disso, então você já passou dessa profundidade, já tem que ser o posto de visita com chaminé. Menos do que isso, sem chaminé. Passou de 2,50 m, concreto armado. Abaixo de 2,50 m, concreto pré-moldado, manilhas de concreto pré-moldado no balão, e aí você tem assim a instalação do seu posto de visita. E aí tem uma outra instalação também, em redes coletoras, que é o sifão invertido. É uma instalação, não é muito comum, mas
são comuns quando necessárias para fazer vencer em uma necessidade de transpor normalmente córregos ou transpor, vamos dizer assim, algum tipo de interferência no fluxo normal de um coletor-tronco que está indo, né, por gravidade e encontra impedimento ao seu fluxo e a concepção não prevê nenhuma outra alternativa factível, então lança-se mão do sifão invertido para fazer com que o escoamento nesse ponto seja sob pressão. Veja, lembra que no início nós dissemos que nós trabalhamos o tempo inteiro escoamento livre, né? Pressão atmosférica, né? Y sobre D, lâmina sobre diâmetro, lâmina Y sobre D menor do que 1, e na rede Y sobre D menor do que 0,75, emissários Y sobre D menor do que 0,80. Mas no caso do sifão invertido, não tem outro jeito, a gente precisa transpor, imagine que você tem que transpor um canal de drenagem, ou que tem que transpor um córrego natural que passa na cidade, ou um lago, ou que você tem que transpor uma instalação aqui complexa de telefonia, e poços de acesso, de instalações antigas de telefonia fixa e tal. Então, você não pode mexer nisso aí, você tem que transpor. Muito bem, então, nesse caso, para transpor esse canal aqui, ó, dá para ver, né? O que é que nós fazemos? Nós fazemos o sifão invertido, né? Aqui seria o sifão normal, mostrando a diferença. Por que ele é invertido? Ele é um trecho rebaixado com escoamento sob pressão. Então, eu tenho uma linha piezométrica desse PV de montante aqui, ó, tá vendo? O PV de montante, o PV de jusante. Eu tenho uma linha piezométrica desse ponto aqui, ó, o esgoto cai, enche essa canalização até esse ponto. Mas observe que como aqui esse ponto é mais alto do que este, eu tenho uma linha de energia aqui, de pressão, né? Então, cria-se essa linha piezométrica que faz com que o fluxo se estabeleça e faça a tubulação descer, conectando nesse PV aqui de transição para voltar ao fluxo por gravidade. Esse é o sifão invertido. Já o sifão normal, vocês já devem conhecê-lo, tem um nível de água aqui e quero tirar, né, para um nível mais baixo. Então, eu faço a conexão da canalização aqui, desde que eu crie uma linha piezométrica também, ou seja, toda essa tubulação aqui está preenchida com líquido, né? Eu tenho que afogar, né, essa canalização, eu tenho que escorvar, digamos assim, né? E aí, por pressão hidrostática desse nível para esse nível aqui, ele consegue fazer o fluxo, né, sair deste reservatório aqui nessa direção, desde que esse nível aqui se mantenha sempre mais alto do que o nível da linha daqui de jusante, porque senão ele vai entrar ar, né, e o sifão para de funcionar, certo? É aquela história quando acaba a gasolina do carro, né? E aí você coloca a gasolina na mangueira e puxa aqui, né? Lembra que eu já fiz muito isso no passado, né? Não sei se vou morrer de câncer por isso, né? Mas aí, você puxa aqui, aí cospa a gasolina que às vezes quer entrar na boca, você não deixa, que você não é doido. E aí o resto você faz descer por sifonamento, né? Depois que você escorvou, que você preencheu, tirou todo o ar da canalização e deu esse desnível, né? Colocou o receptáculo em um nível mais baixo, você consegue tirar a gasolina do tanque, né? Lá, igual como lá em Todo Mundo Odeia o Chris, para o recipiente, né? Você leva a gasolina do coitado do homem lá, mas rapaz, que coisa, né? Que cabo lava-jato é você, rapaz, não é? Então aí você tem a noção do sifão, certo? Brincadeiras à parte, aqui mostrando só um projetinho assim, né? Tirando lá de Medeiros Filho, como é que seria basicamente uma câmara sifão. Então tem um canal aqui, tem uma câmara de entrada, que seria um poço de limpeza, né? Visitável, você vê aqui a escada de marinheiro, né? E você vê aqui a declividade que é aplicada aqui para a descida, tem aqui uma descida alternativa, aliás, a descida principal e uma descida alternativa de inspeção e limpeza, com uma comporta aqui, né? E aí você tem o sifão. Observe que aqui é mais alto,
aqui é mais baixo, que é a câmara de saída, para garantir a linha piezométrica de funcionamento, né? Então, eu tenho em planta, né, os poços de limpeza, as comportas de limpeza. Aqui eu tenho em planta, não, tenho em corte, na verdade. Você está vendo o corte dessa região aqui, né? E aqui eu tenho as saídas, as câmaras de saída desse outro lado de cá, certo? As canalizações. Muito bem. Então, aqui tem um outro que é chamado passagem forçada, que é o trecho com escoamento sob pressão sem rebaixamento, né? Nesse caso aqui, mostrando aqui o poço de visita, ele mostra, define na própria norma, são todos elementos da norma lá, a profundidade e o recobrimento. A profundidade é a diferença de nível entre a superfície do terreno lá em cima e a geratriz inferior interna do coletor aqui embaixo. Então, a geratriz inferior interna, lembra o que é a geratriz inferior interna? Lembra, né? Essa partezinha aqui, ó, né? Então, você tem a canalização e no encontro do eixo aqui, ó, geratriz inferior, certo? E nesse caso aqui eu tenho a interna e a externa, porque tem a espessura do tubo, né? Então, eu tenho a diferença entre o nível do terreno e a geratriz inferior interna do coletor. O recobrimento é a diferença do nível entre a superfície do terreno e a geratriz superior externa. Então, o que está realmente recoberto com material, né? Vou exagerar aqui, a espessura do coletor. Aqui é geratriz interna. Aqui é geratriz externa. Geratriz inferior externa, que tem a espessura do coletor, certo? Então, geratriz superior externa do coletor. Nesse caso aqui, a superior, porque eu estou recobrindo com o material da vala, certo? Muito bem. Então, isso só para entender o que é profundidade e o que é recobrimento. Na nossa rede coletora de esgotos, a recomendação é que nós façamos um recobrimento de 90 centímetros. Então, eu tenho aqui o poço de visita, tenho a rede, né? E essa rede vai estar aqui e vai sair a rede cá, né? E aí eu tenho o recobrimento de pelo menos 0,90 metros, certo? Então, tem uma rede coletora. Sempre que desenhar o cano, pelo amor de Deus, desenhe o eixo, certo? Nos projetos. E aqui eu tenho o nível do terreno. Esse é o recobrimento. De maneira que você já vai estar começando a perceber, rapaz, a tubulação é 1 metro, o diâmetro é no mínimo 100 milímetros, que é 10 centímetros, 90 mais 10, 100. Então, quer dizer que a partir de 1 metro já é PV. É mesmo, caixa de passagem vai até 1 metro, né? Exclusive, mas a partir dali eu já posso colocar um PV de 1 metro. No Ceará o diâmetro do tubo é 150 milímetros, quer dizer que o recobrimento é 90, né? Mas a profundidade do poço de visita lá no Ceará vai ser 1,05 m, né? Porque vai ser 90 do recobrimento mais os 0,15 metros, que é 150 milímetros do tubo. Dá 1,05 m. Tô ligado. Mas aí a CAGES diz, olha, vamos fazer profundidades no mínimo de 1,20 m para poço de visita, certo? Então, nós vamos trabalhar com 1,20 m na nossa disciplina, tá bom? Muito bem. Então, aí tem um outro elemento também de singularidade de redes coletoras, que é o tubo de queda. Que diabo é isso? O tubo de queda é um dispositivo que ele é instalado na rede, na chegada do poço de visita, ligando o coletor afluente ao fundo do poço. Observe aqui, ó, eu tenho aqui ó, a chaminé de 600 milímetros, aqui o terreno, deixa eu tirar isso daqui. E aí você tem o balão com diâmetro de 1 metro, essa figura bem interessantezinha lá do Novo Olário, ó. Aí eu tenho aqui, ó, a chegada, né? No caso aqui, parece ser um tubo de alvenaria, mas vamos lá. Aí, ó, olha só, o balão, altura máxima de 2 metros, ok? E a chaminé com altura variável, que depende da topografia, né? E aí você tem a chaminé com diâmetro de 600 e o balâmetro com diâmetro interno de 1 metro e 1,20 m, né? Tem também com 600 e de 800, mas aí já não é com chaminé, né? Como eu me referi.
Então, aqui, o tubo de queda é colocado a instalação, é um T de PVC, e é feito um tamponamento aqui de meio tubo nessa região aqui para evitar respingos, né? A rede vem aqui, cai no tubo de queda e verticalmente, com suavidade, aqui com essa transição dessa curva de raio longo de PVC, 90 graus ponta e bolsa, ela se conecta aqui e faz verter para dentro da calha. Lembra daquela calhazinha que faz convergir para o centro, que eu mostrei lá na caixa de inspeção? Nos postos de visita tem iguais a ela também. Então, aí eu tenho a descida suave. Por que promover essa descida suave? Por que a necessidade de tubo de queda? Quando é que eu preciso de tubo de queda? Você sempre vai instalar tubos de queda quando a altura da chegada da geratriz, da cota da geratriz inferior do seu tubo, aqui, ó, for maior do que 50 centímetros em relação à laje de fundo de concreto armado. Então, você tem a laje de fundo do concreto armado e depois você tem um lastro de brita, né? Brita 3, vai brita 4 aqui, que é colocada apenas para fazer uma regularização da base para você fazer a laje de concreto para instalar o PV. Então, quando essa profundidade da geratriz inferior do tubo até chegar lá na laje de fundo do PV for maior do que 50 centímetros, você instala tubo de queda. Porque, olha só, olha o que é que acontece. Você tem aqui, você pode ter, eventualmente, digamos, tem um posto de visita aqui, bem profundo, certo? Ele está com 3 metros. Então, eu tenho uma rede que pode chegar bem aqui, ó, a 1,60 m, 1,40 m. Aí, lá do outro quarteirão, chega aqui, ó, a 2 metros e pouco. E aqui, né, chega uma rede com 1 metro e pouco, outra chega com 2 metros e pouco, e a saída aqui é com 2 metros e lá vai, certo? Digamos que essa é a configuração desse quarteirão, desse trecho. Lembra, tubulação, desenhou, bota os eixos, tantos cortados, né, ou em vista, como, desculpa aqui o diâmetro errado, né, o diâmetro tem que ser mais grosso que isso, né. Mas olha só, digamos que você chega aqui, por esse lado do quarteirão, ele vem de lá com quanto? 1,60 m de profundidade. Então, ele dá aqui, né, para lá para cima, ele tem 1,60 m. Esse outro chegou aqui com profundidade de 2,20 m, sei lá, né? E aqui ele está saindo com profundidade de 3 metros, foi isso que eu disse? 3 metros. Digamos que seja isso, né? Então, aí você tem, olha, uma distância muito interessante, de 1,60 m para chegar lá embaixo, em 3 metros, nós temos umas contas boas aqui para fazer, né? Então, essa distância toda que esse bicho vai ter de percorrer, de 1,40 m daqui de cima para aqui para baixo, é muito grande. E se ficar, né, vertendo aqui, né, água mole em pedra dura, né, cocô mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, assim o ditado popular sanitariamente adaptado. Pois bem, para evitar, né, carcomer aqui a estrutura de concreto, por mais resistente que possa ser, de 20 MPa, você vai ter que instalar essa canalização aqui intermediária para poder fazer esse negócio verter com mais suavidade, já caindo direto na calha. Mesma coisa aqui, ó, 2,20 m para 3 metros dá 80. Então, você vai ter que colocar uma estrutura aqui também de tubo de queda TQ, certo? TQ. Então, essa é outra singularidade acessória que é instalada nas redes coletoras para evitar vamos dizer assim, o comprometimento prematuro das estruturas dos postos de visita, certo? Então, aqui você tem ainda, mostrando aqui outras figurinhas, deixa eu tirar esse cabo feio do meio, né? Tem aqui, né, o prolongamento para limpeza, tem as curvas, né? No caso aqui, ele fez a conexão como se fosse um tubo de 45 graus, né? E aí, aqui uma curva de 90 graus, raio longo, pelo amor de Deus, não instalem curva de raio curto em rede coletora de esgoto, certo? E aí, nós temos a chaminé, nós temos a laje, nós temos o balão, nós temos a calha, né, que conflui as vazões, a calha de concordância das vazões,
e temos a estrutura de apoio. Então, um poço de visita com tubo de queda, diâmetro até 350 milímetros. Quando o tubo que você está fazendo afluir ao poço de visita é superior a 400 milímetros, você não pode fazer um tubo de queda. Você agora monta uma estrutura chamada poço de queda, que você está vendo aqui ao lado. Essa estrutura poço de queda aqui, feita em concreto armado, como você pode ver, o tubo chega, verte para essa estrutura anterior, e desse poço de queda você faz verter com uma transição de suavidade aqui, uma calha, tá vendo, de concreto armado, certo? Na direção do coletor tronco, com certeza que é um coletor tronco, né? Então você vai ter um poço com duas caixas de inspeção, para visita no poço de queda, para visita no poço de visita, ok? Então, vamos agora algumas questões que também são importantes, que a gente deve considerar relativamente a nossa norma lá do 9648. Isso aqui, eu estou só contextualizando, lembre-se, nós já tratamos desse assunto, né? Lembrando só que o coeficiente de retorno lá na norma é a nossa relação média entre os volumes de esgoto que a gente produz e aquilo que é efetivamente consumido, uma parte, você já sabe, se perde no meio do caminho, né? Os requisitos, né, as condições gerais para que a gente faça a concepção, você já sabe, está tudo descrito lá na 9648, você vai realizar o levantamento plano e altimétrico da sua área com escala mínima de 1 para 2.000, né? E planta com escala de 1 para 10.000 no mínimo, né, para as áreas das bacias de esgotamento de interesse do projeto. Lembra que você vai não só projetar para uma área, mas considerar as expansões e considerar de onde vêm essas expansões futuras, né? Então, você vai fazer também o levantamento dos obstáculos, que são superficiais, são subterrâneos, que podem trazer problema para o projeto da rede, né? É importante que você também tenha o levantamento cadastral de uma rede existente, lembra? Importante, tem uma rede existente, vou passar aqui outra, vai... Então, o que é que tem de cadastro técnico de água, de esgoto aqui, para eu poder saber o as-built, ou seja, como foi construída a rede existente. Muitas vezes você está fazendo um trabalho de conexão, você está fazendo expansão do sistema, e você está conectando uma rede existente a uma rede que está sendo construída, que foi projetada e ou construída por você. Então, aí você precisa fazer essa conexão e você só vê isso através do cadastro técnico, né, disponível em meio magnético, né? A sondagem de reconhecimento para determinação de natureza do terreno e nível do lençol freático é muito importante, né, porque você, se tiver uma rede introduzida em um local de lençol aflorante, isso é inviável, né? E também, mesmo que não você tenha uma distância, né, pelo menos 1,50 m de distância, mas você sabe que nos períodos de chuva vai haver um aumento, né, do nível do lençol e, eventualmente, eu posso ter, aí por capilaridade, alguma intrusão de infiltração na rede, e aí isso deve ser previsto em projeto, como você também já deve ter visto, né, a introdução de contribuições de infiltração, além das vazões de esgoto, né? Então, nós projetamos o sistema para vazão de esgoto, água gerada, coeficiente de retorno vira contribuição de esgoto. Contribuição de esgoto, somada a contribuições de infiltração, você tem a contribuição total afluente ao seu sistema lá, que vai ser, no caso, o sistema de tratamento, né? Então, você vai desenvolver atividades conforme essa norma, para poder elaborar, para conceber o seu sistema e depois elaborar o seu projeto hidráulico, né? Então, você vai delimitar as bacias, delimitar as subbacias de esgotamentos, né, que vão influir no seu dimensionamento. Você vai, então, a partir daí, delimitar as suas áreas de projeto, né, e você vai fixar o início e o final da operação da sua rede. Nós chamamos de horizonte de projeto, são normalmente 10, 20, 30 anos, mas 10 anos normalmente é uma etapa, depois mais 10 anos, uma segunda etapa eventual, se o horizonte for maior, em uma terceira etapa, 30 anos, mas de modo geral, o horizonte do projeto se fixa em 20 anos, sendo a etapalização de 10 em 10 anos, ou, se for o caso, a necessidade recomendada, de 5 em 5 anos. Mas a fixação do início de operação da rede e determinação
do alcance do projeto e respectivas etapas da implantação para as diversas bacias. Deve ser prevista por você, incluindo as zonas de expansão. E aí nós vamos calcular as taxas de contribuição inicial e final definidas no anexo. Então, aqui, lá no anexo da norma, você lê, você vai ver que eu tenho aqui, ó, a densidade populacional inicial, quer dizer, quantos habitantes eu tenho por hectare naquela área de implantação, certo? A densidade populacional final, com o crescimento populacional, como é que fica a densidade? Você vai fazer a projeção, né? Isso nós aprendemos em outras disciplinas aí para trás mente, né? Onde você fez, com base nos dados do IBGE, a projeção através de um modelo matemático ajustado para o melhor coeficiente de determinação, no melhor R quadrado. Então, aí o CD, né, o mais próximo de 1 possível, e aí o que mais se ajustar, você usa para fazer a projeção populacional. Diz, olha, a projeção, estou projetando para 1.500 habitantes hoje, mas daqui a tantos anos isso aqui vai se expandir, mais pessoas vão chegar, vai crescer, tal, etc., esse bairro, essa região. Hoje habitam 1.500, mas daqui a pouco vai estar 2.320. Então, você vai projetar que em 20 anos, baseado nesse modelo do IBGE, você vai implantar, né? Então, a população inicial é aquela para a qual você está iniciando o seu projeto no ano 0, né? E a população final é aquela lá no ano 20, né? O ano de implantação, o ano 1, o ano de implantação e o ano 20, certo? O coeficiente de retorno, você já sabe, aquela relaçãozinha, né, daquilo que é gerado de esgoto, pelo que é consumido de água, e o coeficiente de vazão, você sabe que operamos em um hidrograma, né? Então as vazões oscilam ao longo do dia, né? E oscilam, nós temos a vazão máxima diária, ao longo do ano nós temos as sazonalidades, picos de maior consumo, picos de menor consumo. Então nós temos a vazão máxima diária em um ano, né, do dia de maior consumo de água que gerou esgotos, é dado por K1, né, ele é adimensional, e a máxima horária é dada por K2, ou seja, é quanto em um único dia, né, no dia de maior demanda da média anual, você teve o maior pico horário, né, é o K2. Né? Normalmente, em norma, o K1 é 1,2, né, fixado nessa norma, e o K2 é 1,5. Isso significa que se você considerar a vazão máxima, multiplicando os dois coeficientes, você teria 1,8, ou seja, você teria um acréscimo de até 80% da vazão, né? Aí nós teríamos aí o consumo efetivo inicial e o final, que é QI e QF, minúsculo, que é quanto é consumido per capita, por pessoa, quantos litros cada habitante consome todo dia, para que você possa estimar as suas vazões de esgoto, né? E aí eu tenho aqui outros elementos, né, que chamamos de contribuição a vazão, contribuições e vazões, né? Contribuição de infiltração, chamada I, que é em litros por segundo, a contribuição média inicial de esgotos sanitários, né? Que é QI barra, a contribuição média final, que é QF barra, a contribuição singular inicial, né, que é QCI, aqui não é porque é singular com C, não, é porque é de contribuição centralizada, certo? É contribuição centralizada. Então, qual é a vazão de contribuição singular, né? Então, é centralizada, é localizada ali, é daquele hospital, é daquele hotel, é daquele campus universitário, né? Então, eu tenho o QCI e a contribuição singular final, QCF. E a vazão inicial de um trecho da rede qualquer aqui, né? Que, na verdade, deveria ser outro valor, que acho que está errado da norma dizer que é QCF também, porque não é, né? Muito bem. Então, a vazão inicial aqui, né? Inexistindo medições de vazões utilizadas no projeto, normalmente é o que acontece. Então, você vai calcular a vazão inicial do projeto. Como é que você calcula essa vazão QI inicial do projeto, né? A vazão QI, que você vai começar a dimensionar a rede, fazendo as verificações hidráulicas para o início de funcionamento da rede, vai ser dada pelo reforço apenas do nível horário, lembra lá o K2, ó,
o K2 é o reforço máximo da vazão horária. Então, você vai pegar aqui, ó, e multiplicar a vazão média inicial, você está trabalhando nas condições iniciais, né? Vazão inicial, QI, deixa eu tirar esse cabo-feio aqui. Você tem QI, ó, multiplicado por 1,5, ou seja, por 50% o valor da vazão. Se a vazão ali for 10 litros por segundo, você vai trabalhar com 15 litros por segundo, né? Você vai multiplicar 10 vezes 1,5, certo? Você vai trabalhar com 5 metros cúbicos, litros por segundo a mais, vai ficar 15 litros por segundo. Então, QI, a vazão média inicial vezes K2, mais a infiltração que possa entrar na rede, e aqui nós precisamos levar em consideração, quando nós formos projetar o emissário lá, as contribuições parasitárias na rede, que vão afluir à rede coletora, né, que segundo a norma pode, e a literatura, né, Azevedo Neto, por exemplo, publicou um artigo clássico, né, sobre isso, pode ir até 6 litros por segundo por quilômetro de rede, é muito grande, e no nosso caso aqui principalmente. E também nós devemos incluir os somatórios de todas as vazões iniciais que são concentradas, que estão ali centralizadas, né? Qual é o caso? Verifica onde é que tem escola, onde é que tem campus universitário, onde é que tem hotel, onde é que tem hospital, certo? Então, todas essas vazões são vazões pontuais que se conectam na rede em um único ponto. Por exemplo, outra vazão pontual significativa é torres, né? Prédios de habitação. Então, você tem uma torre de 20 andares, 4 apartamentos por andar, e ele vai fazer a ligação na rede. Pronto, aquela ligação ali é uma ligação pontual que deve ser prevista na rede, né? E é vazão significativa, certo? Então, essas vazões de condomínios também, que eventualmente possam afluir à rede coletora também, certo? Então, as vazões iniciais são calculadas não incluindo o K1, você não reforça a vazão diária, né? As oscilações do hidrograma ao longo do ano, da sazonalidade. Para aqui, você só reforça horário. As vazões finais, essa sim inclui tudo, você está reforçando o coeficiente de vazão máxima final, a vazão final de um trecho na rede, e veja que nós calculamos tudo isso trecho a trecho, né? Então, as medições das vazões utilizáveis no projeto aqui é K1 vezes K2, ou seja, reforçado em 80% o valor da vazão, né? E nesse caso aqui, se é vazão final, nós calculamos a vazão final como sendo a média, né? A contribuição média final de esgotos domésticos, mais o somatório, quem é I? Infiltração, que possa incluir tanto infiltrações do terreno como de infiltrações das contribuições parasitárias, e aqui o somatório das vazões que estão concentradas e que são finais, né? E aí, portanto, a gente fica com esses modelos aí para cálculos de taxas. Quando nós formos projetar a rede coletora, nós vamos ver depois os cálculos disso, né? Nós calculamos taxas, e essas taxas são responsáveis por me informar o número de distribuição de vazão ao longo da extensão da rede. É também chamada taxa linear de contribuição de vazão, certo? Mas aqui, por exemplo, você vai ter as taxas de contribuição inicial por superfície esgotada, né, que é a taxa considerando, né, tirando as vazões pontuais, né, quanto é de vazão que você está distribuindo em uma determinada área, né? Isso vai lhe dar quantos litros por segundo por hectare. E por hectare, porque é uma bacia muito grande, você não dá para medir em metro quadrado, fica estranho o número. Então, litros por segundo por hectare. Isso tanto inicial como final. E aquela que eu me referia, que é a importante para nós, é a taxa de contribuição linear, tanto inicial como final, que é a que vai, é claro, promover a distribuição dessa vazão dos esgotos ao longo da extensão da rede, assumindo, né, e considerando que a ocupação na área ela é homogênea. Então, imagine que você tem uma casa aqui, outra ali, outra acolá, outra acolá, então isso não é homogêneo. Então, essa taxa de contribuição é para uma área de ocupação homogênea, né? Então, seria basicamente a vazão inicial ou final
excluindo-se as vazões de contribuição concentradas, evidentemente, porque, olha, linear é distribuído ao longo da rede. Cada ligação predial, lembra que eu mostrei lá no esquema? Cada ligação predial vai caindo dentro da rede ao longo das residências, ao longo da rede. Então, isso não é pontual, isso é linear, por metro de rede. Veja, no caso aqui, litros por segundo por quilômetro, ou seja, por 1.000 metros de rede, né? Às vezes a gente trabalha com litros por segundo por metro de rede, né, em sistemas menores. Mas veja só, essa contribuição ela está em extensão. Agora, por que eu estou excluindo a vazão de contribuição pontual? Exatamente por isso, porque ela é concentrada. Desculpe, porque ela é pontual. Então, neste caso, o que você deve fazer é encontrar essa vazão que vai ser distribuída linearmente, descontando a vazão pontual, e dividir pela extensão total de rede coletora que vai conduzir essa vazão. Essa é a taxa de contribuição, tanto linear como final, e ela vai ser fundamental para o dimensionamento hidráulico da rede coletora, ok? Então aí nós temos, portanto, ainda alguns modelos outros importantes, que é a famosa equação da continuidade para o cálculo da velocidade da rede. Nós pegamos a vazão e dividimos pela área, né? Mas essa área aqui é uma área hidráulica, é a área molhada de escoamento, tanto a inicial como a final. Quando nós começarmos a trabalhar a hidráulica do coletor, de verdade, é quase que uma revisão, porque vocês viram isso em hidráulica, então você vai entender, né? Essa área aqui é a área do perímetro, né, tem um perímetro molhado, tem a área molhada, o raio hidráulico, essas dimensões, essas grandezas nós vamos trabalhar para os cálculos, né, hidráulicos de verificação. Então, no caso aqui, a velocidade seria a vazão dividido pela área molhada do escoamento. Então, basicamente, é aquela área da lâmina, né? Então, tem o tubo, tenho a lâmina de esgoto e eu tenho essa área aqui é a área que nós estamos nos referindo, né? A vazão que gera isso aqui, né? A vazão que gera isso aqui e a área que é gerada, né, no tubo, certo? Muito bem, e tem uma velocidade final. Bom, mesma coisa, né? Apenas é a área de escoamento e final, né, que vai ser calculada tomando também a vazão final, ok? Além do mais, tem ainda aquelas outras grandezas hidráulicas, né, do escoamento livre, que é o raio hidráulico em metros, a declividade, né, ou a perda de carga de Z1 para Z2, lembra lá de hidráulica? Em metro por metro, né, da equação de Bernoulli, né? Então, eu tenho o posicional, né? Então, eu tenho ali a diferença de nível. Então, é a perda de carga. Diferença do nível de montante menos o nível de jusante, e essa diferença dá um ΔH. Essa diferença dividida pela extensão do trecho considerado vai dar quantos metros você está perdendo para cada metro que avança horizontalmente. Isso é a perda de carga, essa é a declividade, né? Tem a lâmina, tem a altura de lâmina inicial, YI, essa lâminazinha que eu me referia lá atrás, agora há pouco, e a área lâmina de água final, YF. Aumenta a vazão, aumenta a lâmina fluindo dentro do tubo, essa é a lâmina final. Tem a declividade mínima admissível, I0 mínimo, em metro por metro, e a máxima admissível. A mínima admissível, nós precisamos garantir, como os esgotos fluem por gravidade dentro das tubulações, nós precisamos garantir que haja uma declividade mínima que seja capaz de promover o arraste das partículas. Nós temos partículas que estão sendo conduzidas, né? Estão sendo quebradas pela energia cinética do fluxo de esgoto dentro da canalização, as singularidades, etc. Então, aqueles marinheiros que vocês sabem do que eu estou falando, né, que saem inteiro lá de Elizabeth, eles vão sendo quebrados e vão sendo diluídos, e no final das contas isso vai gerar o esgoto, que é 0,01% de sólidos, né, e 99,9% de água, né? Então, você tem aí esses sólidos, só que esses sólidos, as matéria orgânica, são matéria orgânica grosseiramente particulada, que
que têm um peso e que decantam. Não podemos permitir que essa matéria orgânica decante na rede. Para evitar isso, nós temos que garantir uma tensão tangencial de arraste dessa partícula, aplicando uma declividade mínima que seja suficiente para fazer com que a partícula possa, por gravidade e também pela força cinética, V2 sobre 2G, a velocidade arrastar, ser capaz, junto com a gravidade, de arrastar essas partículas e impedir que elas se sedimente no fundo da canalização, produzindo emissões odorantes, aí, azarro, ninguém merece, né? Então, aí nós vamos ter que trabalhar dessa forma aí, garantindo essa declividade mínima admissível. E a máxima, pelas razões óbvias, né? Porque declividades máximas produzem velocidades máximas, ou superiores à máxima, na verdade, vão produzir destruição, né? Energia demais, né? Destruição nas instalações de jusante. Então, não queremos evitar isso, certo? Então, nós temos que garantir essa tensão trativa. Essa tensão trativa depende do peso específico do líquido, do raio hidráulico e da declividade, né? Aqui a declividade que eu me referi agora há pouco a vocês, a declividade ótima do tubo, I0 ou IO, né? Então, lembrando só o peso específico da água, 10⁴ Newton por metro cúbico, mas nós temos aqui a tensão trativa. Quanto maior o raio hidráulico, maior a tensão trativa, né? Quanto maior a declividade, maior a tensão trativa, garantindo o arraste dessas partículas. Bom, só tirando da norma, o coeficiente de retorno é o 0,8. Se você não tiver um outro coeficiente de retorno, e aí eu diria, né, quanto maior o sistema for, né, então tanto mais a possibilidade de haver perdas e esse coeficiente de retorno ser maior e tendendo a 1. Claro que ele nunca não vai atingir aliás, é o contrário, me perdoem. Quanto maior o sistema, maior é a possibilidade de perdas e, portanto, o coeficiente de retorno vai tendendo a diminuir e se afastar de 1, 0,8, 0,75, 0,72. Aí a norma percebe, de modo geral, que na maioria dos sistemas, em média, de vários casos estudados, nós temos um coeficiente de retorno onde apenas em torno de 20% das águas acabam se perdendo ao longo do caminho, evapotranspiram, infiltram, e não chegam na rede nem na estação de tratamento. Então, 0,8 a 80% vira esgoto, né? De modo geral. Quanto maior o sistema, esse número tende a diminuir. Aí eu tenho o K1, que é o coeficiente de vazão máxima diária, 1,2, ou seja, reforça em 20%. Né? O K2 é 1,5, reforça em 50%. Os dois, que é a vazão máxima, reforça em 80%. Esses valores variam de sistema para sistema também, e é variável, depende dos hábitos da população e também do tamanho do sistema. E o coeficiente de vazão mínima, né, K3, que é metade, né, 0,5, ok? Lembra da taxa de contribuição de infiltração, que depende das condições locais, então vai depender do lençol freático, a natureza do subsolo, né, a capilaridade ou não, qualidade de execução da rede, então materiais de tubulação e tipo de junta utilizado, né, que pode eventualmente promover vazamentos em sistemas, né, de abastecimento d'água que pode, por capilaridade, adentrar na rede de esgoto. E aí, tudo que você adotar, como esse valor ele é muito grande, vai dar até 6 litros por segundo por quilômetro na contribuição parasitária, e as vazões são muito variáveis por conta de todas essas características aqui que podem influir, você deve, ao adotar o valor da taxa de infiltração, justificar, argumentar em um parágrafo no seu projeto por que é que você está adotando aquele valor. A título de exemplo, aqui, por exemplo, na CAGES, você tem taxas recomendadas nos projetos aqui de 0,25 litros por segundo por quilômetro, certo? Então, estas são as considerações que nós fazemos, né, relativamente à norma NBR 9649. A aula ficou extensa, eu ia dividir em 2 aulas, a parte 1 e parte 2, mas você pode fazer isso, você pode assistir uma parte, depois você para e assiste a outra, ou reassiste só a outra parte, para não ficar extenso demais, mas pelo menos eu esgoto o assunto, né, das linhas gerais a respeito dessa norma que nós vamos considerar para fazer o projeto da rede coletora, certo? Só queria mostrar aqui, a título de referência, né, as taxas de ocupação em áreas urbanas. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, áreas periféricas, 25, 50 habitantes por hectare. Já em áreas industriais, a mesma coisa. Áreas comerciais, 500 a 1.000.
né? Dependendo aí você tem as várias densidades populacionais, só para você ter uma referência. Contribuição de orgânica no esgoto, né, em vários países diferentes. Você tem aqui, normalmente nós utilizamos a média de 54 gramas de matéria orgânica por habitante por dia nos esgotos, certo? E aí nós temos a contribuição média doméstica, né, de projeto, né, e o per capita, aquilo que eu falei, né? E as vazões domésticas, nós consideramos, né, o valor dessa contribuição média doméstica ah, e o valor, a quantidade de pessoas, da população lá, para você estimar quanto é de esgoto, né? Você tem o per capita, quantos litros cada habitante está consumindo por dia, vezes a população, né? Aqui algumas contribuições de infiltração, né? Isso é retirado lá do artigo, né, clássico do Azevedo Neto, 83, né, onde ele mostra aqui, ó, em Recife, ó, contribuições de infiltração de 0,10 litros por segundo por quilômetro, indo aqui, ó, a PNB fala de 1 litro por segundo por quilômetro. Nos Estados Unidos tem casos de chegar até 2,70, Ferry Geyer, nos Estados Unidos, em 1954, verificaram até 2,7 litros por segundo para cada quilômetro de rede, né, de vazões que entram lá dentro, né? Aqui algumas referências para vocês poderem considerar, né? E aí, colegas, isto posto, nós estamos terminando a nossa aula e daqui a pouco, quando estiver disponível, eu vou publicar para vocês, né, para vocês poderem assistir. Vou publicar também lá no canal no YouTube e quaisquer dúvidas ou qualquer comentário você pode deixar lá no canal ou no nosso Google Sala de Aula e aí a gente pode debater e esclarecer, tá bem? Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.